Um bom dia, meus amigos e meus irmãos. Basta crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Basta crer e nós seremos salvos. Nós, a nossa casa, a nossa família. Muitos creem que sim, mas precisamos examinar isso com muito cuidado, com muita sabedoria. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, como está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, os missionários Paulo e Silas, eles estavam no cárcere, houve aquele terremoto, eles foram soltos, ficaram libertos, e o carcereiro de Filipe ficou desesperado com aquela situação e ele certamente tinha medo de ser morto ou severamente punido pela fuga dos presos. Porém, Paulo disse que eles estavam lá. E o carcereiro chega para Paulo e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, lendo esse versículo, não lendo um texto, não lendo a contextualidade, mas lendo um versículo, a ideia que nós temos é que a salvação vem pelo crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas creem em nosso Senhor Jesus Cristo? Muitas pessoas. Muitas pessoas creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que creem e estão salvas, e há pessoas que creem e não estão salvas. Há pessoas que creem em Jesus, não estão reconciliadas com Deus, e outras estão reconciliadas com Deus. Muitas pessoas creem em Jesus Cristo, mas não têm o Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa vida eterna. Então, existe aí alguma coisa ambígua, alguma coisa mal explicada? Não. É porque nós não podemos pegar a identidade de Jesus e a sua obra missionária e restringirmos a um texto. O contexto bíblico é formado de textos e de versículos. E a integridade da palavra revelada é que tem que ser considerada. Por que muitas pessoas creem em nosso Senhor Jesus Cristo? E creem com muito amor e muita fé? Porque Ele é bom, porque Ele é manso, porque Ele é perdoador, misericordioso e nos ensina a caridade. Não duvide que há muitas pessoas que amam Jesus, apreciam Jesus, admiram Jesus e creem nele. No Jesus, com esse perfil humanista secular. Nesse Jesus que eles separaram para si, ou que alguém separou para essas pessoas. Um Jesus que ama e propaga o amor, a misericórdia, o perdão. Pode ter um Jesus melhor do que esse para essas pessoas? Vai convencer essas pessoas de que esse Jesus não seja um arquétipo do homem bom e do homem perfeito. Se você perguntar a muitas pessoas, você realmente crê?
Elas vão dizer: você está duvidando? Eu creio em Jesus. Porque ninguém jamais demonstrou tanto amor, tanto afeto, tanta santidade e tanta pureza. Ele é o meu padrão. Ele é o meu grande objetivo, Jesus. Mas se você desenvolver uma conversa com essa pessoa, já que você admira tanto Jesus, já que você crê em Jesus, você crê que ele seja aquele que perdoa os seus pecados, aquele que no caso redime, como disse o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos de cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí a pessoa responde: não, esse aí não é a minha preocupação, o que eu sei é que ele é bom. Então você não crê que ele seja o remidor dos seus pecados. Você crê que ele seja também o justificador, o justo e o justificador, como está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, Paulo, em Romanos 3, versículos 24, 25 e 26, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Você crê nisso? Não, isso me parece coisa demais. O que me interessa é o Jesus que ama, é o Jesus que perdoa, é o Jesus misericordioso. Ah, sim. E você crê que Jesus é capaz de reconciliar você com Deus? Ele é capaz de, no caso, reatar os laços perdidos entre o homem pecador e o Deus perfeito? Ah, eu nunca pensei nesse assunto. Mas o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,18 e 5,19 que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus e nos concedeu o ministério da reconciliação, né? E que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e ainda nos deixou como legado a palavra reconciliatória. Não, você está falando de um Jesus que justifica, redime, reconcilia e vai dizer outras coisas mais. Mas eu creio em Jesus, do modo como eu sempre criei, a minha família crê, o meu irmão crê, a minha esposa crê, que é o Jesus amor, misericórdia e perdão. Então você crê em Jesus, mas não crê que ele seja autor e consumador da salvação, que ele não seja aquele que nos reconcilia com Deus e nos concede a vida eterna. Não, isso aí para mim, dizem muitos, é uma coisa que não existe. Eu li ou me disseram que isso é apenas especulação. Esse é o grande problema de muitas pessoas dizerem basta crer. Porque para muitas pessoas basta crer. Porque para elas crer é suficiente.
Crer é cômodo, crer é conveniente. Crer no Senhor Jesus como padrão humanista secular, como homem bom, caridoso, benevolente e manso, mas não como soberano e Senhor, autor e consumador da salvação, é conveniente para muita gente. Porque não chega nem no espírito, só toca as emoções. Esse Jesus, que é apenas amor, caridade, benevolência, perdão e mansidão, ninguém rejeita. Mas quando você fala no Jesus que redime, reconcilia, justifica e que é uma entrega perfeita de Deus em nosso favor, as pessoas ou desconhecem ou fingem que isso não é verdade. Voltando ao texto, vamos ver como é que nós muitas vezes lemos uma coisa e damos outra conotação. Vamos ao livro de Atos, de novo, 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Ele não disse crê em Jesus. Ele disse crê no Senhor Jesus. Por que Senhor Jesus? Senhor aí é unicamente uma forma elegante e respeitosa da pessoa se referir a Jesus? Não. Seria o que nós fazemos com o nosso pai. Pai, o senhor deixa eu sair hoje? Ou chega para o diretor de uma escola: diretor, o senhor deixa eu sair mais cedo? Não. Senhor aí não é uma maneira gentil de nós tratarmos as pessoas. Esse Senhor aí, no original grego, é o soberano e Senhor. O soberano e Senhor de nossas almas, de nosso destino espiritual, de nossa salvação, de nossa reconciliação com Deus, o soberano da nossa justificação, o soberano sobre tudo aquilo que é o nosso arcabouço, a nossa estrutura moral e espiritual. É o chamado Kurios, soberano, senhor, proprietário, mandatário absoluto. Mas esse muitas pessoas não creem. Uns não creem porque não sabem. Uns não creem porque não querem crer. Uns não creem porque são induzidos a não crer porque ouviram dizer que isso não passa de uma especulação teológica. Mas as Escrituras dizem que Jesus não é apenas um padrão de amor fraternal, benevolência, perdão e mansidão. Ele é também autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação e de nossa vida eterna. Outra coisa muito importante, usando esse texto mesmo, o que está escrito no versículo 31? Crê no Senhor Jesus. Porém, o que está escrito nos outros dois versículos abaixo, no 32 e no 33. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Quer dizer, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele, o carcereiro de Filipos, ele foi batizado e todos os seus também foram batizados.
Se eles foram batizados e ouviram a palavra, que palavra foi essa? Foi a palavra que apresenta Jesus não apenas como padrão de amor, caridade, compreensão e benevolência. Porém, Paulo e Silas pregaram Jesus na sua verdadeira identidade, na sua verdadeira missão de salvação, de concessão de vida eterna e de reconciliação com Deus, pela justificação e pela remissão de nossos pecados. Assim, quando nós lemos um versículo bíblico e dizemos que basta crer, nós precisamos saber o que nós estamos dizendo e o que as pessoas estão interpretando. Porque muitas pessoas vão adorar quando você disser basta crer. Bom, se basta crer, então eu estou extasiado, porque isso eu já faço há muito tempo. E eu nunca entrei em uma igreja, nunca abri o Evangelho, e isso me basta então? O seu amor? Não. Jesus, para que nós realmente creamos nele, nós precisamos crer não apenas no seu amor, na sua mansidão, mas no seu poder e na sua justiça e na sua entrega perfeita. Porque isso é cristianismo, isso é a contextualidade das Escrituras Sagradas, é a expressão verdadeira do que seja o seu nome, a salvação que há no seu nome, a virtude que há no seu nome, a amplitude do seu nome. Muito bem, nós vimos assim. Quem é então que tem crido em nosso Senhor Jesus Cristo? Aqueles que querem vê-lo apenas como padrão humanista, esses não estão salvos. Vão viver a vida toda tendo Jesus como seu arquétipo, belíssimo arquétipo, mas não como o seu soberano Senhor, Redentor, autor e consumador da salvação e da vida eterna. Não receberão o Espírito Santo e não poderão galgar as regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque ele é a entrega. Um outro texto também que leva muitas pessoas a uma certa confusão, que nós cristãos usamos muito. João 3,16. Né? Nosso prato feito, né? Para nós cristãos que temos cuidado com a palavra proferida e a palavra ouvida e a palavra discernida, nós sabemos o que significa. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As mesmas pessoas que creem em um Jesus humanista, arquétipo do amor e da mansidão, recebem essa palavra muitas vezes sem nenhuma novidade. Bom, eu sei que Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, mas quando você lê com mais cuidado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Enviou ou deu? Enviar é uma coisa, dar é outra coisa. Dar em que sentido? Entregar, ofertar, oferecer. Oferecer em sacrifício e oferecer em holocausto. Porque examinando aqui o original grego, em que o apóstolo João escreveu o versículo 16, esse deu o seu filho está no original grego didome. Didome é o quê? Didome é concessão. Concedeu.
Portanto, já começa que não é nada como prêmio pelos nossos méritos e pela nossa pressuposta honra, mas sim é uma concessão dos céus. As mesmas palavras que Jesus disse a Pôncio Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido, não te fosse permitido. Então nós vemos assim que crer no Senhor Jesus é algo que precisa ser compreendido por quem recebe essa palavra. E é preciso ser desenvolvido por quem prega essa palavra. Crer no Senhor Jesus, não como padrão de salvação, de redenção e de vida eterna, mas crer no Jesus que me é bastante palatável, que é bastante agradável. Um Jesus humanista, vamos ser claros, um Jesus humanista. Esse Jesus humanista não vai salvar ninguém. Pode até transformar as pessoas em pessoas melhores, nos relacionamentos interpessoais, mas elas não serão salvas, nem reconciliadas com Deus e nem andarão nas regiões celestiais. Crer no Senhor Jesus não basta, é crer na amplitude do seu nome e na amplitude da sua obra redentora. Como nós vimos aqui, Paulo e Silas pregaram na casa do carcereiro a palavra. E que palavra foi essa? Foi uma palavra parcial ou foi uma palavra verdadeira, transformadora, regeneradora? Ela foi verdadeira, completa, contextual, que promoveu a conversão e foram todos batizados. Por isso, crer no Senhor Jesus não basta. É crer na plena dimensão do seu nome, da sua identidade e da sua missão. Não apenas aquele Jesus bom, mas o Jesus que exerce, o Jesus que providencia, o Jesus sem o qual nós não somos salvos, o Jesus sem o qual nós não somos remidos de nossos pecados, o Jesus sem o qual não há a concessão do Espírito Santo, e sem esse Jesus, Senhor Jesus, nós jamais andaremos nas regiões celestiais. Cuidado quando ouvirmos a palavra de Deus e cuidado quando nós ministrarmos a palavra de Deus. Nós podemos estar sustentando a verdade, como podemos estar sustentando heresias. Que Deus abençoe você, que você, no caso, entenda o objetivo dessa mensagem.